E o Brasil tem jeito sim, filho. E a gente sabe qual é o caminho que tem que ser seguido, porque nós vimos, a partir de 2019, como é que se governa um país, escolhendo um time de estrelas, um time preparado, qualificado em cada área, dando autonomia para que essas pessoas possam focar os seus ministérios, com um comandante, à época, o melhor presidente da história desse Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e agora, com o mundo com tantos conflitos, um governo que não sabe como conduzir um país diante de uma crise, nós vemos mais uma vez, estamos pagando mais uma vez o preço de um governo incompetente, um governo que, ao combater a alta do preço do barril de petróleo, ele repete a mesma fórmula que sempre deu errado. Aumento de impostos de exportação, tabelamento do preço de frete, lacrando postos de combustível, porque sob a falsa acusação de praticarem preços abusivos. E óbvio que a gente sabe que tem esse componente da guerra lá fora, mas aqui dentro o governo não faz essa parte diferente do que nós fizemos quando iniciou-se a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O presidente Bolsonaro fez ao contrário. Nós estimulamos a competição, nós zeramos o preço de diversos produtos para que fossem importados aqui para o Brasil, e por isso que o Brasil é sempre um voo de galinha. A gente tem que pôr um fim a esse ciclo do PT, e podem ter certeza que o fim do ciclo do PT será este ano, porque a única certeza que eu tenho é que o Lula não será mais presidente do Brasil a partir de 2027. Bomba internacional. Um novo episódio envolvendo o Brasil e repercussão global está gerando enorme atenção agora. O que acabou de vir à tona está provocando reação imediata e elevando o nível de tensão dentro e fora do país. Lula entregou Moraes ao serviço secreto dos Estados Unidos. Ministro vai parar na cadeia. Quais podem ser os desdobramentos dessa situação? Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Fica até o final, porque o que está sendo analisado agora pode ter impacto direto no cenário político e internacional. Meu Deus do céu, gente, o que está acontecendo? Que linchamento é esse? Quanta porrada o governo está levando? E olha que não é nem a gente, a oposição que está fazendo, não. Parece que é uma conspiração cosmológica. Deus botou a mão no Brasil e falou assim, vamos acabar com esse pessoal. Esse pessoal está destruindo e fazendo o povo do Brasil sofrer. Vamos lá. INSS. IBGE, o presidente do IBGE foi demitido, teve que ser exonerado porque estava forjando os números dos relatórios do PIB e do desemprego. Aí nós temos o filho do Lula recebendo mesadinha do INSS, a nora do Lula participando de um escândalo de corrupção no MEC com superfaturamento de kits para pessoas com autismo. Caso do Banco Master, que está envolvendo todo o grupo do Lula, é o Jacques Wagner com a nora dele, aí tem o Lewandowski que estava recebendo dinheiro, aí tem o Guido Mantega que estava recebendo dinheiro. Então, o caso Master explodindo o governo Lula e também o STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Aí tem o Correios que está dando um rombo recorde no nosso país. Daí me vem a pior coisa. Quando a gente devia estar pensando, cara, não tem como piorar. Nós estamos no fundo do poço. Aí me vem a pior coisa que pode acontecer com um governo. É algo que, se acontece, acaba de uma vez por todas com qualquer governo, tá? A greve dos caminhoneiros. No ano eleitoral, os caminhoneiros estão, putos, porque o diesel subiu quase 20% em 2 meses. E aí, vamos lembrar do Lula. Eu preciso que você lembre disso aqui. Vamos lembrar do Lula falando isso aqui na campanha eleitoral. Meus amigos e minhas amigas, alguém aí na sua casa ganha em dólar? Seu salário sobe quando o dólar sobe? Então por que a Petrobras está reajustando? Ele ainda fala Petrobras. Ele não fala Petrobras, é Petrobras. Petrobras está reajustando o preço do combustível em dólar. O Brasil é autossuficiente em petróleo e o custo do nosso petróleo é irreal. No governo do PT, a gasolina, o gás e o diesel era irreal. Lutar para abrasileirar os preços dos combustíveis é um compromisso do PT. Pois ele abrasileirou o preço dos combustíveis, não é mesmo? Dizendo ele ia retirar a paridade do dólar, aquele negócio que faz com que o preço da gasolina e do combustível no Brasil oscile de acordo com a variação do dólar. E o preço do barril em dólar também, porque o Lula disse que o Brasil é autossuficiente na produção do seu combustível. Bom, dito isso, eu preciso mostrar para vocês isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Caminhoneiros decidem hoje se farão greve por falta de diesel. A explicação que aqui diz é que
O preço do diesel subiu 18,86% desde o fim de fevereiro. A alta ocorre por causa da guerra nos Estados Unidos, Israel e Irã, que afeta o mercado global de petróleo. O movimento reflete salto de 42% no valor do Brent, referência internacional do petróleo. Peraí, mas o Lula não acabou de dizer agora, mostrei para vocês, que o governo dele não ia ter mais a influência do preço do barril, do dólar, em relação ao combustível, porque o Brasil era autossuficiente? Aí logo na sequência o diesel subiu 20%. Não é só isso não. A gasolina está passando de R$10 em vários estados do Brasil. Lula achou o culpado. Obviamente, o Lula não é bobo. Ele achou dois culpados, na verdade. O primeiro culpado que o Lula achou, gente, isso aqui parece piada. Governo vê influência bolsonarista em ameaça de greve dos caminhoneiros. É o bolsonarismo que está causando a greve dos caminhoneiros. Vamos culpar o Bolsonaro, que nesse momento está no hospital, lutando pela sua vida. Mas ele conseguiu culpar o bolsonarismo, né? Planalto suspeita de intenções políticas em ano eleitoral. Governistas dizem que a paralisação nacional impactaria ainda mais a inflação, que já deve ser abalada pela alta do petróleo. O aumento do combustível acaba repercutindo em preços em geral e, consequentemente, aumentaria a crise ao governo. Lógico, se você está... Vai faltar gasolina, vai faltar petróleo. Se você for esperto, vá num posto agora e enche o seu tanque, tá? Porque vai faltar. Resumindo, aí o governo vai dizer que a culpa é do Bolsonaro e dos bolsonaristas, porque o governo aumentou o preço do diesel em 20%, porque ele fez o que a Dilma fez, tá? Ele ficou segurando por um tempo para não ter repercussão política. Mas chega uma hora que explode, arrebenta, e foi exatamente o que aconteceu no governo da Dilma. Exatamente. Faz um controle artificial dos preços, uma hora não dá mais para poder sobreviver. A Petrobras não consegue segurar e tem que soltar, abrir a porteira. Quando abre a porteira, passa a boiada. 20% de aumento em 2 meses. Os caminhoneiros revoltados com isso, obviamente, porque a vida do caminhoneiro já está difícil, não é só por causa do preço do diesel não, tá? Porque o que eles ganham como renda já não está dando mais para sobreviver como qualquer brasileiro hoje. Você não consegue mais fazer compra no supermercado, a conta de luz está subindo 8%, as mensalidades das escolas, tá tudo ficando mais caro. Mas beleza, aí me vai o Lula, e não, como se não fosse bastante, ele ainda culpa agora o povo... Em relação a esse assunto, os postos de gasolina. Dos combustíveis, da possível greve dos caminhoneiros, o presidente falou sobre essa alta do diesel ainda ontem e chegou a dizer que o preço do diesel, da gasolina e de outros combustíveis aumentaram porque está cheio de gente no nosso meio que gosta de tirar proveito dessas situações de desgraça. A gente separou um trecho da fala do presidente, vamos acompanhar. Aqui no Brasil, nós tomamos uma decisão de inventar PIS e COFINS e de fazer uma outra subvenção para não deixar o preço do combustível chegar. Bom, Bolsonaro fez isso pelo Congresso, com votação do Congresso, e o TSE disse que era ilegal, porque ela era eleitoreira. Mas quando as pessoas não prestam, não tem jeito. Agora, todos os donos de postos de gasolina no Brasil não prestam, e a culpa é deles. Por que o álcool aumentou se o álcool não é feito de petróleo? O seu jumento... A produção de álcool, do etanol, envolve diesel para as colheitadeiras, para todo o sistema de produção envolve diesel. Para transportar o álcool, tá? Até o posto de gasolina, usa diesel também. Como que pode alguém ser tão imbecil assim? Por que a gasolina aumentou se nós somos autossuficientes? Mas não é você que falou que o presidente tem o poder de, na canetada, controlar o preço da gasolina? A gasolina também é transportada de caminhão que se usa diesel. Como é que pode? É porque tá cheio de gente no nosso meio que gosta de tirar proveito da desgraça. Você é a principal pessoa que eu penso quando alguém fala em alguém tirando proveito da desgraça alheia. Se tem alguém que sabe tirar proveito da desgraça alheia, é o senhor presidente Lula, que graças a Deus está chegando no final do seu mandato, cara. Não tem condição. O povo está com nojo da sua presidência. Você é um produto vencido. O povo que foi enganado por você, hoje vai no supermercado e vê que não consegue mais comprar o que comprava no governo Bolsonaro, está com raiva. Aí você vai enfiar agora 8% de aumento na conta de luz para dar gratuidade para algumas pessoas. Aí você vai cobrar mais das outras. Ninguém aguenta mais esse tipo de política sua. Então tá chegando o seu fim, se prepara, é o fim dessa porcaria desse governo seu. E eu vou te falar de coração. Caminhoneiros, entrem em greve. Porque talvez, se vocês iniciarem a greve, o resto do Brasil também entra em greve. Porque ninguém aguenta mais o que esse cara está fazendo com o nosso país. Foram 3 anos de destruição ininterruptas. E o nicho da nossa sociedade que mais impactaria, né, o governo é justamente os caminhoneiros.
que eles falam que são bolsonaristas. Não, são trabalhadores. O caminhoneiro trabalha muito. E por trabalhar muito, você pode ter certeza que você não encontra caminhoneiro de esquerda. Tá? Esquerda é bando de vagabundo que fica lá de assistencialismo e não faz nada. Um cara, quanto mais se trabalha, mais de direita ele é. E o caminhoneiro, meu amigo, trabalha e muito. Eu nunca torci tanto para uma briga como essa. E eu vou te dizer algo. Essa briga pode salvar o nosso país. Como vocês sabem, a desaprovação do Lula está disparando junto com a STF. Há uma percepção na população brasileira de que STF e Lula fazem parte do mesmo esquema, da mesma quadrilha, como se houvesse um consórcio ali, certo? Então esse escândalo do Banco Master envolvendo Dias Toffoli, que foi um cara que o Lula indicou, querendo ou não, está respingando no governo, principalmente porque tem lá Rui Costa, Jacques Wagner, mais uma galera do PT, teve as reuniões do Vorcaro com o Lula. Teve o Lewandowski, enquanto ministro da Justiça, recebendo dinheiro do Vorcaro. O Alexandre de Moraes é visto como o grande protetor do Lula no Brasil. E aí, tá respingando no governo. E o governo tá revoltado com isso. Lula tá no desespero. Ele precisa baixar a rejeição dele, a desaprovação. E para fazer isso, o que o Lula começou a fazer? Começou a bater no Master, né, no Vorcaro, mas começou a querer também entregar a cabeça do Toffoli. E o Moraes suspeita que foi o próprio Lula e o governo do Lula lá na Receita Federal que vazou as informações do contrato da esposa dele. Resumindo, Lula tá entregando, tá jogando os seus colegas do STF na fogueira para ver se ele sai como limpinho, que todo mundo sabe que não é. E aí o STF tá soltando umas indiretas. Ó, Lula, a gente te tirou da cadeia, cara. A gente te descondenou, te colocamos na presidência. A gente prendeu o seu adversário, a gente censurou milhares de pessoas. E é assim que você nos paga? É muita ingratidão. Hoje, o STF mandou um recado pro Lula. Lula recebe alerta para baixar o tom e evitar confronto com o Supremo. Olha, cara, só no Brasil que você lê um absurdo desse. O presidente recebe um alerta para baixar o tom e evitar confronto com o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Tem algumas coisas que o Lula colocou para votar lá, como por exemplo, ele furou o teto fiscal, ele explodiu a economia do Brasil, ele arrebentou com todo mundo. E aí, ó, onde é que eu li aqui? Aqui. Segundo integrantes do governo, Lula fala o que pensa, sem filtros, e isso tem consequências. O Supremo tem inúmeros julgamentos de interesse do governo, incluindo bombas fiscais, que podem impactar em 234 bilhões o caixa da União. E há investigações que envolvem seu filho mais velho, o Lulinha. Então, peraí, olha o que o STF está falando. Literalmente, Lula, protege nós aí, senão nós vamos ter que prender seu filho, que nós sabemos que é corrupto, e nós vamos ter que negar os seus pedidos aqui e causar um rombo no seu governo, que você não vai ser eleito. Não tem briga melhor pro Brasil do que esses dois. Lula tá numa encruzilhada. Rejeição muito alta, tem que se desvencilhar do Banco Master e do STF, então tem que bater no STF e no Banco Master. Porém, se ele bater no STF do Banco Master, o STF vai para cima do filho dele corrupto, que já tem provas o bastante para prender, e vai para cima do Caixa da União também, dando um prejuízo de 234 bilhões. O que o Lula... Lula tá numa situação, irmão. Meu Deus do céu, man. Que desastre que ele arrumou para ele. O recado... Aí termina assim, ó. O recado foi claro. Confronto não é bom para ninguém. Então, vocês reparem que nessa celeuma toda, nessa enxurrada de escândalos, tem lá Centrão, Lula, STF, Paulo Gonet, diretor da Polícia Federal, ex-ministro da Justiça do Lula, só não tem a direita? Você parou para reparar que em todos esses escândalos que estão surgindo aqui, não tem a direita? Você não vê o nome da direita mesmo envolvido em nenhum desses escândalos. Então, que eles briguem entre si, que eles cometam autofagia, que eles se destruam, mas que sobre a direita no final das contas. Cara, que recado, que loucura, hein? E o Moraes estava suspeitando do governo, tá puto com o Andrei Rodrigues, porque ele entregou aquele relatório lá pro Fachin, mostrando que o Moraes tinha recebido mensagens do Vorcaro, o Dias Toffoli, né? Que o Dias Toffoli estava recebendo dinheiro do Vorcaro. Vem aí a público essas mensagens do Moraes, que até agora ele não explicou o que é que ele ia bloquear. E o Lula, vendo que a podridão tá se apoderando da Suprema Corte, tá jogando todo mundo na fogueira. Só que é muita ingratidão, Lula. É muita ingratidão. Você só está hoje sentado na cadeira da presidência, como o próprio Gilmar Mendes disse. Né? O Lula nos deve a Previdência. Graças ao STF, Lula venceu. Ele fala isso em uma coletiva de imprensa. Lula, ingratidão é algo que o povo não esquece. Agora, o que você vai fazer? Eu não sei. Sinceramente, você está numa encruzilhada que não tem saída. Essa corrida o Brasil vai acompanhar de perto. Mas antes de falar sobre o que está acontecendo nessa disputa entre Vorcaro e Moraes, uma coisa a gente tem que dizer, gente. O Moraes é um cara diferenciado.
eficiente, rápido, ágil, criativo. Ele, só para você ter uma ideia, quando a COAF começou a vazar as movimentações absurdas da esposa dele, pau, Moraes proíbe o COAF de investigar movimentações atípicas. O Comando Vermelho e o PCC vibraram de alegria. Imagina, todo mundo que é criminoso no Brasil tá festejando. Aí, de repente, o Moraes, que usou a delação sem fundamentação nenhuma, através de coação e intimidação, para prender Bolsonaro e mais uma dezena de pessoas, se vê como sendo o objeto de uma outra delação, que é a do Vorcaro. O que o Moraes decide fazer? Puxa lá de 2021 uma ação do PT, uma ação que o PT entrou, isso não pode ser esquecido. O PT queria acabar com as delações, porque senão não ia sobrar ninguém da esquerda. Então ele pegou uma ação que ele tinha arquivado, presta atenção, ele arquivou essa ação para poder condenar Bolsonaro. Depois que o Bolsonaro está condenado, agora que ele é o alvo de uma delação, ele retira essa ação para anular as delações de pessoas que estejam presas e vários outros critérios que ele vai, basicamente anula a delação. Aí a defesa do Vorcaro ficou sabendo disso, obviamente. E eles pensaram, minha nossa, agora se o Moraes conseguir aprovar isso no plenário do STF, o Vorcaro vai ficar preso para sempre, porque ele não vai poder fazer delação mais. A defesa do Vorcaro entra em modo desespero. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, corre contra o tempo para fechar um acordo de delação premiada. Os advogados montam uma força-tarefa para concluir e entregar a proposta nos próximos dias, diante do avanço de uma ação no Supremo Tribunal Federal que pode impor novas regras para esse tipo de acordo. O processo, movido pelo PT, já foi liberado para julgamento pelo ministro Alexandre de Moraes. Entre os pontos mais sensíveis está a possibilidade de restringir medidas como buscas e apreensões baseadas apenas em declarações de delatores. Qual que é o medo do Alexandre de Moraes? Se o Vorcaro faz uma delação dizendo que sim, vou dar um exemplo para você. Sim, o Moraes me ajudou a bloquear algumas investigações, Se ele fala isso na delação, aí a Polícia Federal pode pedir pro Fachin autorizaria e a Polícia Federal faria uma busca e apreensão na casa do Moraes. Imagine uma coisa dessa aqui, cara. Busca e apreensão na casa do Moraes. O que o Moraes está tentando fazer? Ele pegou uma ação que ele tinha arquivado para votar no plenário, para que não possa ter busca. Tipo assim, gente, vota aí para mim, por favor, senão eu vou ter busca e apreensão, cara. O Vorcaro vai falar. Meu Deus do céu. Outro alerta... Peraí, deixa eu voltar aqui, porque esqueci. Envolve as chamadas delações cruzadas, como que estaria sendo negociada entre Vorcaro e o cunhado dele, o empresário e pastor Fabiano Zettel. Lembrando, Alexandre de Moraes voou 8 vezes nos jatinhos, né? 7 vezes no do Vorcaro. E uma vez, que não pode ser esquecido, foi nesse cara aqui, ó. Voou no aviãozinho dele, um avião que não tem táxi aéreo, ou seja, ele não pode vender trajetos, como o caso da empresa lá do avião do Vorcaro. Então não tem explicação em por que o Alexandre de Moraes voou no avião desse cara. Não tem explicação, a não ser que ele estivesse pagando algum serviço aí pro Moraes. Pastor Fabiano Zettel. A proposta em análise no STF prevê que esse tipo de colaboração não tenha valor por si só, exigindo provas adicionais. Hoje, Vorcaro está na segunda fase da delação. Ele assinou Cara, você tá de brincadeira? O Moraes, a cada ação que ele toma, ele tá assumindo a culpa. Vocês entendem isso? Ele tá admitindo que ele é culpado, só que como ele é ministro do STF, ele vai usar todas as suas ferramentas, todas as suas prerrogativas para tentar barrar isso aí. Termo de confidencialidade com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal em março, após ter a prisão mantida pelo Supremo. As duas instituições conduzem juntas a negociação. Lembrando, André Mendonça, André Mendonça, Deus te escolheu. Peraí, André Mendonça, senhor ministro André Mendonça, se alguém conhece o André Mendonça, sim, tem o zap dele, passa para ele, por favor. Deus te escolheu, cara, não tem outra explicação. O Brasil tá afundado na lama da corrupção, chega a ser pornográfico. O povo estava desanimado, as pessoas estavam desanimadas. Deus colocou na sua mão a ferramenta para limpar essa nação, para passar a régua. Não aceite acordo, não aceite articulação, não seja STF Futebol Clube, seja Brasil Futebol Clube. Cara, você tem tudo para entrar para a história desse país, assim, seriamente, para ser uma personalidade que as pessoas vão estudar e vai ser falado nos livros de história.
Você foi colocado aí por uma razão. Você sofreu, você foi humilhado várias vezes pelo próprio Alexandre de Moraes, mas tudo aconteceu da forma que Deus escreveu. Você está aí por uma razão, não desista. O Brasil está orando por você, André Mendonça. Sem brincadeira, eu sei de gente que chega para mim e fala, estou orando pela sua proteção, porque eles acham que vão fazer maldade contra você, e para que você tenha coragem de fazer o que é certo. Então, nessa corrida entre Vorcaro e Moraes, os dois vão perder, porque o Brasil tem que ganhar. Uma coisa para você, olha a informação que acaba de ser publicada pelo plantão de jornalismo da revista Oeste. E nesse domingão, onde é o dia que geralmente a gente tira aqui para descansar, mas como é que eu não publico uma matéria dessa que vai te deixar impactado sobre Lula e Alexandre de Moraes? É isso mesmo, Lula e Alexandre de Moraes. O Lula acaba de fazer uma declaração completamente assustadora para o sistema. O que é que está acontecendo com o Luiz Inácio? Coloca para mim aqui nos comentários. Muitas pessoas estão falando, Rodrigo, sabe o que aconteceu? O Lula vendeu o Alexandre de Moraes para os Estados Unidos quando ele sentou com o Donald Trump e caiu a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky ter caído foi só uma distração. Os Estados Unidos é um país que manda astronauta, gente, para dar uma volta na Lua em 4 dias e voltar e tirar as fotos mais espetaculares do universo. Pousa no Oceano Pacífico, os 4 astronautas saem da nave 24 horas depois com físico íntegro por conta de alimentação que eles criaram, alimentação modificada, exercícios físicos dentro da estrutura da Artemis, né? que é o nome daquela nave espacial. Os caras desceram como se não tivesse acontecido nada. O que isso significa, Rodrigo? Nós estamos falando, gente, em um país que tem tecnologia para dominar o espaço. Nós estamos falando de um país que tem tecnologia para entrar dentro da Venezuela, que inclusive tá pertinho aqui, ó, tá nesse rumo aqui a Venezuela. Nós estamos falando de um país que tem capacidade, gente, para bombardear e destruir qualquer nação do mundo com o seu exército. Você acha mesmo que o presidente americano Donald Trump, ao derrubar a Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, ele ia deixar o Alexandre de Moraes viver livre, como que se nada tivesse acontecendo, fazendo todas as atrocidades que ele vem fazendo contra o povo brasileiro e o pior, contra o presidente Jair Bolsonaro, amigo do Donald Trump. Amigo esse que muitas pessoas falaram o seguinte, o Trump, ele vai deixar o Bolsonaro na mão, perecer sozinho. E eu falo para você, não vai. O Lula deve estar nas mãos dos Estados Unidos, como muitos bandidos do mundo estão. Os Estados Unidos que mandou uma bomba exatamente em cima da onde que estava a base militar daquele ayatollah maluco lá, Ali Khamenei, uma coisa assim, não lembro o nome dele. O cara explodiu. O filho dele que assumiu não aparece em público, parece estar com o rosto desfigurado. Efeito colateral da técnica americana de eliminar os inimigos. Entra dentro da Venezuela, busca Nicolás Maduro, arrebenta e manda para o inferno com uma rajada de metralhadora. Vocês estão sabendo disso? Os puxa-sacos que protegiam o Maduro, eles achavam que eles iam ser presos políticos. Eles pensaram que os Estados Unidos iam respeitar a tática de vamos prender esses generais vagabundos aqui que protegem o Nicolás Maduro, vamos colocar eles aqui numa gaiola e dar para eles uma segunda chance. Os Estados Unidos pegou e falou, não, isso é lixo, tem que descartar. A hora que descer de rapel os soldados americanos, mete bala, meu irmão, que nós queremos, não vamos carregar lixo atrás de nós, não. Nós queremos 2, Maduro e a sua esposa, que serão julgados nos Estados Unidos a prisão perpétua. O Lula, quando ele senta para entregar o Alexandre de Moraes de bandeja para o presidente Donald Trump, é porque o Trump, de certo, lá na Casa Branca, naquela reunião que teve nos Estados Unidos, falou para ele o seguinte, irmão, eu sei das tuas falcatruas, um botão que eu apertar aqui já era para você.
o que acontece? Vamos combinar uma coisa aqui? Existem pacotes de leis que eu quero que você endureça contra o crime organizado só de entrada, só o cardápiozinho de entrada. 80 anos de cadeia para faccionados, é o que acaba de acontecer. Vocês viram aí? O Lula sancionou. Os bandidos acharam que o Lula ia vetar. Dentro desse pacote estava o corte de recurso financeiro, né? De amparo social para famílias de bandido. Quer dizer, o camarada vai lá, rouba, assalta, trafica, vai para a cadeia e o governo federal vai lá e sustenta a família do vagabundo. Enquanto muitas pessoas que realmente precisam de auxílio, que são trabalhadores, não têm nenhum tipo de apoio do governo. O Lula também cortou. Houve uma revolta dentro dos presídios. Por que eu estou dando essa volta, Rodrigo? O que isso tem a ver do Lula ter largado as mãos do Alexandre de Moraes? Eu estou dando essa volta, entre aspas, estou criando aqui um contexto para você entender o que o Lula vai falar agora, o que o Jornal da Cidade Online acaba de publicar aqui nas suas redes sociais. Lula acaba de criticar o Alexandre de Moraes, dizendo que todo o envolvimento do Alexandre de Moraes com o Banco Master é lamentável, tem que ser investigado pela Polícia Federal e não pode ficar impune. Sabe o que o Lula está dizendo? A proteção que eu tinha para dar para você acabou. Porque muitos estão dizendo que faz parte do acordo com os Estados Unidos. O Lula deve ter entendido o seguinte, naquela reunião que ele teve com o Trump. O Trump deve ter dito o seguinte, olha, o serviço de inteligência americano que manda um homem para a Lua e traz ele como se nada tivesse acontecido, que sai da Terra, dá uma volta na Lua e volta em 4 dias, pousa no Oceano Pacífico. Nossas Forças Armadas que entra dentro da Venezuela, pegou o seu amigo aqui, meteu fogo nos policiais, nos generais, nos traíras, nos comparsas, que estavam criando barriga, comendo picanha quando o povo estava aparecendo junto com o Maduro. Isso é lixo, nós descartamos, metemos fogo neles. Trouxemos um casal, vamos condenar à prisão perpétua. Lembra do Ali Khamenei, aquele que você, Lula, apertou as mãos dele esses tempos atrás? Pois é, nós vamos mandar ele para o espaço, porque foi um pouquinho antes de acontecer, né? O encontro do Lula, do Trump ter explodido o cara. E você, eu sei quem é Lulinha, eu sei quem é Moraes, eu sei quem é Dino, eu sei quem é teu partido, eu sei a quem vocês respondem, eu sei quem financiou vocês aqui nos Estados Unidos, eu sei porque que os ministros do Supremo Tribunal Federal gritavam das calçadas de Nova York para os brasileiros perder o mané, e eu quero acabar com essa palhaçada. E o primeiro que eu quero é o Alexandre de Moraes. Mas essa Magnitsky, eu vou fazer o seguinte, eu derrubo a Magnitsky, vamos dar para ele uma sensação de impunidade. Em contrapartida, você vai começar a trabalhar comigo. Eu quero você fora da presidência da República. Vocês começam a entender por que o Lula está dizendo para os 4 cantos aí que ele não vai participar, que ele não vai concorrer às eleições, porque ele, sabe, e ele fica nessa, vou, não vou, quero, não quero. Vocês começam a entender, gente, que tudo isso, com certeza, faz parte de um plano maior dos Estados Unidos para acabar com essa tirania no Brasil, né, do PT e da esquerda. E agora, depois desta publicação que está aqui, ó, né, no site do Jornal da Cidade Online, dizendo aqui, né, que o Lula largou a mão do Alexandre de Moraes. E essa matéria completa que está no site da Revista Oeste, eu estou resumindo para você aqui o contexto dessa farofa toda, é que o poderoso Estados Unidos, por isso eu comecei dizendo para você, o poderoso Estados Unidos que manda astronauta para a Lua, traz de volta como se nada tivesse acontecido, os caras com comida modificada, os caras com toda a tecnologia de comunicação entre a Terra e o espaço, treinando distâncias de comunicação que não podem ser interceptadas por ninguém. Quem tem comunicação tem tudo. Vocês pararam para pensar nisso? Os Estados Unidos inaugurou um sistema de comunicação que não tem nada a ver com rádio mais, transmitindo imagem em tempo real, som em tempo real. Eles dão uma volta atrás da Lua também para poder testar a potência do sistema de comunicação, onde ninguém pode interceptar, nem o serviço secreto chinês, nem coreano, nem israelense, nada, irmãos. Nada, absolutamente nada.
Você acha mesmo que esse poderoso Estados Unidos tiraria a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes porque realmente se curvou ao Alexandre de Moraes, como muitos estão dizendo, que o Alexandre de Moraes é tão poderoso assim, que até o poderoso Estados Unidos se curvou a eles? Deixa eu dizer uma coisa para você. Literalmente, o Lula só está largando as mãos do Alexandre de Moraes porque ele sabe que a casa caiu. 3 razões para Lula ter jogado Moraes aos leões. O presidente tem vários motivos para largar a mão daquele a quem, por mais de uma ocasião, chamou de salvador da democracia. O presidente Lula, em entrevista ao ICL Notícia, referiu-se ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, como companheiro Alexandre, para 3 frases depois jogar o companheiro Alexandre aos leões. 2 dias após a CPI do Banco Master revelar que o patrimônio do magistrado triplicou desde sua chegada ao STF e que só os 17 imóveis que possui a mulher estão avaliados em 31 milhões. Lula afirmou que quem quer ficar milionário não pode ser ministro da Suprema Corte. Disse ainda que salário de deputado, governador, presidente da República não permite que ninguém seja rico. E acrescentou, se alguém enriquece durante o mandato é porque teve outras coisas para ficar rico. Um pouco mais e Moraes ficaria tentado a enquadrar Lula num de seus inquéritos imorríveis. O presidente tem vários motivos, até onde a vista alcança, todos de natureza eleitoral, para largar a mão daquele a quem, por mais de uma ocasião, chamou de salvador da democracia. Uma das togas mais poderosas do tribunal, que foi o parceiro institucional e a instância de sustentação de seu governo nos choques com o Congresso. A primeira razão para Lula descartar o até aqui aliado Moraes é que a sucessão de revelações sobre as ligações cada vez mais escancaradas entre o Banco Master e os que cada vez menos egrégios ministros do Supremo tornou improvável a contenção do escândalo. Ele não pode se dar ao luxo de ficar na contramão da opinião pública. Segundo a última pesquisa Quaest, mais brasileiros não confiam no STF, 49%, dos que confiam, 46%, e 66% querem votar em candidatos ao Senado que apoiam o impeachment de ministros. O pior dado para Lula, 59%, vem a corte como aliada do governo. Há uma segunda razão para ele abandonar Moraes, cuja biografia disse ter tentado salvar, sugerindo ao ministro uma declaração de impedimento a um truque retórico. Minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz as coisas. Essa razão passa pelo fato de, assim como Lula, Flávio Bolsonaro dá um braço para não ter de subir num palanque e falar sobre o envolvimento de ministros do STF e no caso Master. O filho de Jair Bolsonaro segue com um freio de mão puxado no assunto, não apenas por ter seu pai presidiário à mercê da corte, mas por temer pela própria sorte. Assombra a hipótese, até agora, nem cogitada, nem fundamentada, de integrantes da corte produzirem um fato jurídico que leve o TSE a indeferir o registro de sua candidatura. Por isso, até aqui os bolsonaristas vêm tratando com ponderância e distância os passíveis de Moraes e Dias Toffoli. Combinado é que, provocado, ele jogue para os candidatos ao Congresso a resposta sobre eventuais impeachments. Prosseres do PL receiam ainda pelo destino de 5 pré-candidatos do partido ao Senado que respondem a ações no Supremo, entre eles Carlos Bolsonaro. Por motivos distantes, tanto Lula quanto Flávio pretendiam manter a maior distância possível do inconveniente assunto dos magistrados radioativos. A entrada de Caiado na eleição, porém, tende a obrigar os dois a mudar o jogo. Na segunda-feira, o candidato PSD declarou que
Antes mesmo de um eventual impeachment de ministros, o STF deveria cortar na própria carne e afastar os nomes envolvidos no escândalo. Ao arrastar o tema para a arena presidencial, Caiado obriga Flávio a segui-lo, ao mesmo tempo que força Lula a se mexer para não ficar com o mico na mão. A terceira razão para o petista buscar distanciamento sanitário do ex-aliado Moraes nasce do solo fértil da especulação. É que um passarinho altamente informado sobre o andamento das investigações policiais do Master contou ao presidente que mais coisa pesada vem por aí. E que não há salvação para a biografia do companheiro Alexandre de Moraes. Meus amigos, vocês acompanharam aqui as informações. Parece que Lula já entregou Alexandre de Moraes até para o serviço secreto dos Estados Unidos. Por quê? O Lula viu que o escândalo Banco Master, coisas que nem foram divulgadas ainda vai vir à tona, é muito pior do que a gente pensa, entendeu? E querendo ou não, o Lula foi para o seu terceiro mandato, ficou marcado na história do Brasil, um presidente que mais se elegeu aqui nesse país. Então, ele larga a mão de Alexandre de Moraes, entrega o ditador Alexandre para os Estados Unidos, para ele, Lula da Silva, não ter o mesmo fim de seus aliados. Qual é os aliados de Lula? Khamenei, o ditador do Irã, tá morto, e o ditador também Nicolás Maduro, que está em prisão perpétua. Lula da Silva não tem o porquê ele ficar brigando mais para tentar empurrar um quarto mandato com forças do TSE, tentar na caixa mágica e tudo mais. Então parece que Lula da Silva já se decidiu. Não é à toa que o próprio Lula, a esquerda, começa a bater agora no escândalo Banco Master. E, meus amigos, a vitória do povo brasileiro, uma coisa que a gente esperou anos e anos para acontecer, pode acontecer nos próximos dias. Já nessa próxima semana, a delação de Daniel Porcaro pode vir à tona e vai entregar não só ministros do STF, mas sim os 3 poderes da República. Então, parece que Lula da Silva quer se distanciar de Alexandre de Moraes, deixar o pior acontecer com ele e ele, Lula, se salvar. Meus amigos, chegou a vez do ditador da toga pagar por tudo que ele fez na frente do STF. Lembrando vocês que não só o escândalo Banco Master, mas pessoas inocentes estão sofrendo até hoje por causa das decisões do ditador da toga. E tem ministros do STF, preste bem atenção nessa informação. Atenção, Mendonça não aceitará a delação se não tiver incluído ministros do STF. Relator do caso Master na corte não aceitará enrolação e não homologará delação se Porcaro não explicar a relação com os ministros do STF. É o que apurou Merval Pereira do O Globo. Então, André Mendonça e outros ministros do STF já sabem muito bem qual é o trabalho que eles têm que fazer ali na frente do STF. E, meus amigos, coisas boas vão acontecer. Que Deus possa abençoar André Mendonça, pessoas que estão lutando para derrubar esse ditador, porque já foi provado que Alexandre de Moraes é um psicopata. É um ministro que não pode mais ser ministro do STF. Precisa ser afastado imediatamente. E segundo informações, parece que vai ser a própria Suprema Corte que vai cortar pela raiz. A gente esperava aqui impeachment, movimento do Senado Federal, mas parece que ministros do STF vão cortar de vez o ditador da toga que está desesperado, que está vendo seus próprios aliados, o Alexandre de Moraes, que colocou o Lula da Silva no poder, seus próprios aliados soltarem a mão dele. Imagine só, o cara coloca o Pinguço no poder, pede ajuda pro Pinguço e o Pinguço deixa ele cair na beira do precipício. Meus amigos, a casa vai cair e coisas boas vão acontecer. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.